Olá, amigos e companheiros. Eu queria falar um pouco sobre a agricultura familiar em nosso país. Nem todos têm, na nossa geração, têm o conhecimento de que até 1950 a base da nossa economia era a agricultura familiar camponesa. Isso porque nós temos no Brasil hoje dois modelos de produção agrícola. Nós temos o modelo do agronegócio, que é um sistema de produção baseado na alta tecnificação, ou seja, maquinários pesados, destruição ambiental e aplicação de venenos, que a gente chama, uns chamam de defensivo agrícola, outros chamam de agrotóxico, mas no fundo é produzido na base do veneno. E nós temos o modelo de produção da agricultura familiar, que também pode ser colocado em dois níveis. O nível da agricultura familiar camponesa, que é um jeito de produzir, preservando a natureza e garantindo produto de qualidade, produto saudável para a nossa mesa. Temos também mais um outro segmento da agricultura familiar, que é esse tradicional que nós conhecemos, que está entre a prática de produção camponesa e um pouco também tecnificada. Mas o que é importante ressaltar aqui é que constantemente nós vemos aí, se lardeando por aí, que o agronegócio que é o grande propulsor hoje da produção agrícola no Brasil. Se a gente for aprofundar nos estudos, a gente vai perceber que isso não é bem verdade. Primeiro é preciso dizer que até a década de 1950, 80% da população vivia no meio rural. Ali tirava o seu sustento. A partir de 1950, começa a ser implantado no Brasil um modelo de agricultura que é a chamada Revolução Verde. Esse sistema de agricultura que utiliza, né, os grandes pacotes de agrotóxicos, maquinário. E esse segmento tem um alto investimento também do Estado. São grandes volumes de recursos que são destinados para esse sistema produtivo. Por outro lado, hoje, né, a 1980, o último levantamento que temos, apenas 20% da população ainda residia no meio rural. Hoje, essa porcentagem está bem menos, dependendo de cada município. Existe município que até não se tem condições de falar mais de população rural. Estão todos nas áreas urbanas. Mas aí existe um fato interessante. Mesmo com todos os ataques, com poucos investimentos, esse segmento ainda hoje está provando, de acordo com o último censo do IBGE, que produz mais de 70% dos alimentos que vai para a mesa do povo brasileiro. Então, não se dá, a gente não consegue entender o porquê que um segmento de tão tamanha importância, que vem sofrendo todo tipo de perseguição e desprezo nos últimos anos, ainda continua na atualidade não sendo priorizado, apesar de, no ramo da produção, produzir mais alimento do que o setor altamente tecnificado que é o agronegócio. Então já está na hora da gente começar a repensar um pouco este modelo. É interessante a gente ver que, segundo os dados, esse segmento hoje consegue deter apenas 20% das propriedades de terra
com possibilidade de ser cultivada agriculamente. No entanto, é o segmento que menos recebe atenção do poder público para o seu desenvolvimento. Nós tivemos uns pequenos investimentos no governo Lula, que prosseguiu no governo Dilma, que deu um fôlego para esse segmento. A partir do golpe de 2016, então esse segmento está sendo aos poucos cada vez mais sendo abandonado. Então é hora da gente fazer uma discussão séria sobre essa realidade. Nós estamos aí aproximando de uma crise alimentar jamais vista neste país, e eu não tenho nenhuma dúvida. É a agricultura familiar que será a ponte de salvação para a questão da fome neste país. Então está na hora da gente começar a priorizar esse segmento. Esse segmento tem um grande potencial na piscicultura, na produção dos alimentos. Então, assim, é um segmento que tem de tudo para poder salvar a situação da pobreza alimentar que vai recair sobre a nossa gente. Então, estou querendo chamar a atenção para a companheirada, porque no próximo mês de novembro a gente vai estar indo às urnas para escolher os nossos representantes nos nossos municípios. E a gente precisa de estar acompanhando quem de fato tem compromisso com a gente, quem de fato está pensando em construir política consistente para alavancar a nossa economia. E acho que a agricultura familiar ela tem que ser prioridade. Ela tem que estar no topo do desenvolvimento. E não é só pequenas linhas de crédito. O Estado, o poder público tem que investir mesmo no desenvolvimento desse segmento, porque já está provado que esse segmento ainda continua vivo, atuante e produzindo alimentos e alimentos de qualidade. Então precisamos de rever um monte de coisa. Tem um monte de empecilho que impede o desenvolvimento da agricultura familiar. A criminalização dos seus produtos, a marginalização dos espaços de comercialização dos seus produtos, enfim, uma série de empecilhos que é colocado para que ele possa colocar o seu produto no mercado, para que ele possa levar os seus produtos até o consumidor final. Nós aqui no município de Valadares vamos ter que começar a repensar isso. E a agricultura familiar ela tem que estar em primeiro lugar. Disso a gente não tem dúvida. E disso a gente não vai abrir mão.